Oi. Filmando. Sincronizou. Olá, meus queridos. Sejam bem-vindos ao meu bike vlog. Sou o Léo Correia. Hoje eu tô indo fazer uma pedalada longa. Vou em direção à zona norte da cidade, fazer um roteiro pra fora, que eu não sei exatamente pra onde é. Eu vou botar o nome das coisas depois aqui embaixo, e também na descrição dos vídeos sempre tem o link do meu Strava, da rota que eu fiz do dia. Então, se vocês estiverem curiosos, podem dar uma espiadinha ali e ver onde é que eu fui hoje. Tá está exatamente 2 graus aqui em Berlim hoje, e esse é bem friozinho, mas hoje eu tô muito feliz e muito confortável na minha pedalada, porque essa semana eu fiz uma compra de roupas, porque tava brabo. Os últimos trechos que eu fiz eu cheguei em casa passando mal, não por estar sentindo frio necessariamente, mas pelos efeitos, tipo, teve um dos dias que eu pedalei e fiquei com uma queimadura na perna do frio, porque eu tava pedalando de calça, mas era uma calça fina, não era uma calça preparada para inverno, e mesmo que eu tivesse com o corpo quente e não tivesse sentindo frio, o frio queimou minha pele. E aí essa semana eu fiz uma comprinha, então agora eu tô super confortável com minhas grandes luvas de dedos completos. E que o mais legal dessas luvas é que elas têm uma coisa na ponta dos dedos que eu consigo tocar a tela do celular, o que é ótimo. Eu quero aproveitar o gancho do vídeo que eu publiquei semana passada, onde eu mostrei para vocês o meu equipamento, porque eu tô rodando nesse momento, como em todos os vídeos, com 2 celulares presos no guidão da minha bicicleta. Um deles é um celular velho, que eu não dou a mínima, mas o outro é um celular bem novo, que custou uma grana. E claro que toda essa parafernália presa na minha bicicleta chama atenção, né? O próprio fato de eu estar usando roupa de ciclista é o tipo de coisa que no Brasil chamaria muito atenção. Aqui eu acho que chama um pouco também, mas eu observo as pessoas reparando quando eu passo. Mas não sei se isso seria um problema de segurança, mas de qualquer forma. E a minha mãe assistiu esse vídeo, porque a minha mãe assistiu todos os meus vídeos. Beijo, mãe! E ela, a primeira coisa, depois de ver o meu equipamento, ela perguntou: mas você não tem medo de que passe alguém e dê de mão nesse celular aí no teu guidão, não tem perigo e tal? E eu fui explicar pra ela que achava que não, enfim, mas acho que é um bom gancho para contar um pouco de como é a experiência a respeito de segurança morando aqui fora, né? É o que eu falo sobre chamar atenção, tu vê vários pedestres passando e todo mundo dá uma olhada para as câmeras, para os celulares, dá uma olhada para minha cara, faz uma cara de estranhamento e passa. O que esse maluco tá fazendo com 2 celulares presos no guidão? Voltando. Acho que a gente pode separar, para falar sobre segurança, pode separar em 2 coisas. Acho que uma coisa é a percepção de segurança e outra coisa é a segurança em si. O fato de eu me sentir seguro é diferente de se me sentir seguro ou não. É diferente, é independente do fato de existir assalto ou não. É claro que as 2 coisas se relacionam, mas não diretamente. Vou dar um exemplo para vocês. Em 2013 eu estava morando em Floripa, eu acho, e eu estava indo muito para Porto Alegre por questão de trabalho e tal, mas principalmente porque o meu trabalho tinha a ver com questão de comunidades e pessoas se arranjando em torno de interesses em comum. E naquela época Porto Alegre estava vivendo, sei lá, algo tipo uma primavera cultural, em que a cidade parecia que estava inteira pulsando e fazendo coisas interessantes e querendo participar e querendo viver coisas interessantes das pessoas com as pessoas, das pessoas com a própria cidade. Tinha vários movimentos de pertencimento urbano rolando e campanhas e gente indo pra rua e ocupando a rua. A Bibi, que é minha esposa nessa época, a gente não estava junto ainda, ela fazia parte de um coletivo Rua, que era sobre pertencimento urbano justamente,
sobre relações afetivas e ocupação da cidade. E nessa época elas organizavam cinema de rua. Imagina 1.000 pessoas, sei lá, 2.000 pessoas na rua de noite, sentado numa praça em Porto Alegre assistindo um filme, um telão improvisado. E esse tipo de coisa estava rolando bastante. E é engraçado porque a gente fala de pertencimento urbano, de ocupação da rua, e as pessoas estavam na rua. E eu não sei o quão violenta era a cidade nessa época. Não vou, sei lá, trazer aqui dados de segurança. É claro que ninguém dava mole, muito mole, mas as pessoas, de modo geral, estavam na rua. E eu ia pra rua também e participava de ações desse tipo e me sentia bem, me sentia seguro. Claro que especialmente por eu estar em grupo, mas de modo geral, assim mesmo, me afastava do grupo, ia a pé pra casa e me sentia mais ou menos bem. Depois de uns anos, eu mesmo fui morar em Porto Alegre, de 2014 para 2015, e já não estava a mesma coisa, mas a gente ainda assim se sentia mais ou menos tranquilo para andar na rua de noite, ir para bar, pedalando e tal. Mas hoje, 2017 para 2018, parece que a sensação de insegurança lá tá terrível. Eu acompanho pelos meus amigos, pela minha família que ainda mora lá, e os relatos são péssimos. Assim, toda vez que tu senta para bater papo com alguém, para jantar, para tomar uma cerveja, invariavelmente o assunto vai cair em algum caso de alguém foi assaltado, tomou tiro, e tipo, todo mundo tem sempre uma experiência próxima. Se não aconteceu consigo, foi com alguém bem próximo. Todo mundo tem essa história, e aí fica todo mundo vivendo essa angústia, essa gastrite de medo de sair pra rua, medo de parar o carro numa esquina e ninguém faz mais nada na cidade. É claro que eu não tenho aqui, de novo, dados sobre segurança pública. Eu não sei se a criminalidade aumentou mesmo de 2013 para cá em Porto Alegre. Eu acho que teve no meio do caminho algum esquema de polícia com salário atrasado, que deve ter tido algum impacto, mas eu não sei. E mesmo se tiver aumentado, aqui no meu chute totalmente leigo, eu diria que não aumentou tanto a ponto de só isso causar essa sensação de insegurança. Eu acho que o fato das pessoas... Enfim, a tese de pertencimento urbano, que todo mundo que se aproxima disso trabalha, é de que se as pessoas ocupam a cidade, isso aumenta o sentimento de segurança, que faz com que as pessoas ocupem mais a cidade e o sentimento de segurança aumenta mais. E a tendência é que essa ocupação acabe em algum momento inibindo a criminalidade, né? Porque uma cidade ocupada é uma cidade que está todo mundo vendo, é uma cidade que está todo mundo testemunhando o que está acontecendo, e o crime ele se beneficia de uma cidade desocupada, de uma cidade onde um bandido qualquer transita à vontade, faz o que quer sem que ninguém esteja olhando, né? E eu acho que o que acontece em Porto Alegre é um pouco isso, assim, de as pessoas, por motivos diversos, começaram a ocupar menos as ruas. Essa ocupação leva a um sentimento de insegurança. As pessoas começam a sentir mais medo. Quando elas sentem mais medo, elas sentem mais vontade de compartilhar histórias tristes, histórias de terror envolvendo violência. E isso se retroalimenta, e aí, claro, possivelmente, depois de algum tempo em que existe uma ocupação menor, a criminalidade se apropria do espaço urbano de novo, e aí talvez sim exista um aumento de violência, mas se for esse o caso, percebam que tem uma distinção aqui, uma inversão de ordem. Não é a cidade ficou mais violenta, portanto as pessoas ficaram mais inseguras e pararam de ocupar a cidade. As pessoas pararam de ocupar a cidade por motivos diversos, possivelmente por estarem se sentindo mais inseguras, por estarem ocupando menos, e a falta de ocupação faz com que a criminalidade aumente, e isso se retroalimenta de novo, né? Para os dois casos são
ou é um círculo virtuoso ou um círculo vicioso. Mas bem, voltando para cá, para Berlim, eu acho que também existe uma diferença entre a percepção de segurança e a segurança efetiva. A segurança efetiva eu não sei, porque eu tô aqui há pouco tempo e é uma opinião totalmente enviesada. Se eu disser, eu nunca fui assaltado em Berlim, portanto não existe assalto em Berlim, né? Mas eu posso dar um relato sobre o que eu ouço as pessoas falarem. E, de novo, pode ser um relato enviesado, porque se as pessoas se sentem seguras na cidade, independente da criminalidade, a tendência é que esse tipo de história não apareça tanto, né? Vídeo exemplo de Porto Alegre hoje. Mas, de qualquer forma, a percepção geral é de que é uma cidade segura. Nunca ouvi falar de história de um assalto à mão armada, por exemplo. Eu acho que a gente ouve história, assim, de furto bastante. Então, furto de bicicleta, essas coisas. Esse crime, entre aspas, sem uma vítima, né? Um crime que não necessariamente é violento contra a pessoa. É tipo, tô no metrô, dei mole, alguém, sei lá, enfiou a mão na minha bolsa. Ou parei minha bicicleta na esquina com um cadeado vagabundo, alguém passou e levou. Esse tipo de coisa acontece, a gente ouve. Mas, de novo, não é um crime com violência à pessoa. E isso muda completamente a nossa relação com a percepção de segurança, obviamente. A gente se sente muito menos ameaçado, ainda que o meu patrimônio esteja ameaçado, mas tipo, dificilmente eu vou estar no metrô com meu celular caro na mão, alguém vai botar uma arma na minha cara para roubar o meu celular. Isso é muito improvável, né? Então isso faz com que eu me sinta à vontade para, enfim, tirar o meu celular caro no meio do metrô. Então, resumindo, eu acho que existe uma percepção de segurança muito grande aqui. Pouco se ouve falar de relato de crime e praticamente não se ouve falar de crime envolvendo violência, né? Eu acho que talvez isso é um total chute meu, tô falando sem ter dados, mas a sensação que eu tenho é que deve ser mais comum, por exemplo, crime de ódio envolvendo questões étnicas ou homofobia, ou seja o que for, mas não necessariamente esse crime visando o patrimônio, né? Que é a violência mais comum que a gente tem no Brasil. De qualquer forma, mesmo essa criminalidade que existe aqui, para alguém que está acostumado a transitar no Brasil, não é nada, porque eu costumo brincar que a gente sente o cheiro do assaltante vindo de longe. E já aconteceu uma ou duas vezes de eu estar na rua ou no metrô, enfim, em qualquer espaço. E isso aconteceu, na verdade, posso contar um caso especificamente sobre isso. Uma vez eu estava viajando aqui na Europa, não estava aqui em Berlim, estava em Roma, na Itália, e eu estava numa estação de metrô, estava viajando com um amigo, o João, e a gente estava ali tentando trocar dinheiro para comprar o ticket, sei lá, e aí eu vi dois caras vindo de longe, que poderia muito ser só um preconceito idiota meu, porque os caras estavam vestidos, tipo, jaqueta de couro meio rasgada, sabe? Com a cara suja e a unha preta. Podia ser só preconceito da minha parte. Mas eu vi os dois caras de longe e eu marquei. E aí eu cutuquei o... Aliás, eu lembro que eu nem cheguei a precisar falar pro João, porque eu vi, ele viu o que eu vi. E aí ele também marcou os caras e a gente ficou meio de olho. E aí eu fui num caixa do McDonald's para comprar um sorvete para trocar dinheiro. E o João, sacando o movimento, viu que os dois caras vieram pro caixa também, ficaram um de cada lado de mim, cada um do meu lado, assim, e conversando entre eles, assim, desavisadamente. Eu, porra, cara, eu tô vendo que tem um golpe vindo, sabe? Pessoas não fariam aquilo em situação normal. Ou os caras vão vir, no mínimo, me pedir dinheiro, ou, sei lá, o cara vai me dar o troco, eles vão tomar da minha mão, alguma coisa assim vai acontecer. Ou, sei lá, tentar abrir a minha mochila enquanto eu tô ali distraído, alguma coisa do tipo. Só que o João já se ligou, parou meio que atrás de mim, assim, uns passos longe, ficou cuidando. Eu já tava ligado nos caras, peguei meu dinheiro com a mão fechada, enfiei no bolso e saí sem nem dar as horas. E aí quando eu saí, eles vieram tentar falar alguma coisa comigo ainda, mas eu já tinha dado as costas e fui embora. E aí eles sentiram que eu não tava tão desavisado. É o tipo de coisa que, pra quem tá acostumado a andar no Brasil, em São Paulo, Porto Alegre, Rio, sei lá, tu vê a quilômetros de distância, né? Sei lá,
aquele instinto de que tem alguém com uma intenção maléfica vindo na tua direção. Então, voltando, essa é a sensação que eu tenho aqui em Berlim, de que eu estou andando nos lugares e provavelmente alguém com uma má intenção vai dar para sentir o cheiro de longe. É claro que eu não fico dando mole, andando com coisa valiosa no bolso de fora da mochila. Se eu tô no metrô, eu boto a mochila na frente, enfim, todos esses hábitos de alguém que é acostumado a transitar num lugar em que existe bastante assalto, furto, etc. Mas sobre essa questão da percepção de segurança, de novo, voltando à questão do círculo virtuoso, eu acho que isso aqui é a prova positiva, porque, cara, Berlim é uma cidade que transpira, que transborda de noite, de vida noturna, de bar. Não em todos os bairros, é claro, o nosso próprio bairro ali, Schöneberg, é um bairro meio paradão, um bairro mais residencial. Mas ainda assim, se tu vai no supermercado que fica aberto até tarde, só tem um, tu vê que tem puta movimento na frente de gente jovem comprando cerveja, sei lá o quê, aquela movimentação noturna pré-festa. Andar de metrô é uma experiência, porque o metrô tá sempre cheio, mesmo de madrugada. A gente já pegou o metrô fim de semana, 2 da manhã, e tá lotado de gente. E claro, tem gente fazendo barulho alto, tem gente tomando cerveja, tem gente muito bêbada, que tu olha pra pessoa e tu fica assim, putz, será que eu vou me incomodar? Mas não, na verdade é só alguém se divertindo e sendo espalhafatoso, porque muitas vezes no Brasil a gente acaba encarando como uma ameaça, né? Aqui tu aprende a entender isso não como uma ameaça. E, é claro, é importante botar um asterisco aqui, eu tô falando isso da perspectiva de um homem branco, né? Talvez se eu fosse um homem negro, talvez se eu fosse, sei lá, trans, ou se eu fosse mesmo uma mulher, eu teria uma percepção diferente. A Bibi, por exemplo, já não se sente tão segura assim andando de metrô sozinha de noite, por causa disso, tipo, grupos de homens bêbados, tu não sabe se o cara que tá passando não vai tentar aprontar alguma. E é claro que não dá pra saber se isso é só cacoete de uma brasileira acostumada a viver acuada num país violento ou se efetivamente isso acontece, né? Mas de qualquer forma, existe uma puta ocupação urbana aqui durante o dia, durante a noite, e mesmo agora que tá ficando bem frio, ainda não é inverno, a gente ainda tá no outono, mas já tá bem frio, a gente vê sim uma enorme diminuição de movimento na rua. Especialmente, claro, parque, essas coisas que são mais de primavera e verão, mas mesmo vida noturna, de bar e tal, a gente vê uma diminuição, mas ao mesmo tempo não diminui tanto assim, ainda tem muito movimento. Os bares, sei lá, bar bom tá sempre cheio, às vezes é até difícil de chegar, conseguir uma mesa e tal. E a grande moral é que isso tudo me deixa muito à vontade para pegar minha bicicleta, que é barata, mas que uma olhada rápida pode parecer cara, de estar carregando os meus celulares assim no guidão e com a minha roupa de ciclista, que é um pouco espalhafatosa, e eu me sinto muito à vontade para andar com tudo isso, mesmo de noite. Às vezes eu pedalo de madrugada e tô com meu celular no guidão, acompanhando o mapa, ouvindo música, e olho por cima do ombro porque eu tenho esses hábitos de brasileiro, mas nunca vi nada que me desse qualquer motivo para desconfiar aqui em Berlim. E pouco a pouco eu acho que a gente vai se soltando um pouco dessa neurose. O que sei lá se é bom ou ruim, às vezes é bom manter um pouquinho de neurose para ficar protegido. Mas eu acho que é uma coisa que gasta muita energia e que deixa a gente muito desgastado psicologicamente. Essa loucura de ficar olhando por cima do ombro. Então a gente está bem feliz com esse aspecto da cidade. Claro que com um tópico desse tipo é importante fazer um disclaimer. Eu não estou dizendo para qualquer pessoa chegar aqui e sair bandeirando com o seu iPhone X na rua de madrugada, num bairro mais bagunçado. Não estou dizendo isso. Cada um vai ter a sua vivência, mas para compartilhar um pouco da experiência, eu acho que é importante e mostrar que o problema de violência, sim, no Brasil existe muito, sim, a gente tem uma questão social latente, uma doença social de má distribuição de renda, enfim, de coisas que levam a essa criminalidade, mas especialmente a violência, né? A falta de humanidade da criminalidade. E acho que também isso
tópico para um vídeo futuro, porque é um assunto mais longo. Mas beleza? Fiquem à vontade para me procurar no Twitter, @LeonardoC2O, ou deixar um comentário aqui embaixo mesmo nesse vídeo do YouTube. E queria deixar essa mensagem final, gente, se a gente não ocupar a rua, se a gente não estiver junto, em grupo, para ocupar a rua, para ocupar a cidade que é nossa, se a gente ficar achando que a nossa vida se resume aos nossos espaços privados, a gente vai estar sempre perdendo essa briga, essa luta, essa ocupação. Se a gente não ocupa o espaço para fazer coisa boa, as pessoas que estão a fim de fazer coisas ruins vão ocupar por nós. Massa? Falou, galera, até a próxima.